Bom dia, meu caro, minha cara, que bom estar aqui de volta com vocês. Falar agora mais uma aula sobre termoquímica. Nós estamos falando de termoquímica 2. Então, nós estamos já no material novo, pessoal. Para vocês se localizarem, esse capítulo está na página 392, tá? Galera, qual que é o tópico da aula de hoje? O tópico da aula de hoje é sobre a lei de Hess. Na aula passada, nós havíamos aprendido um método de calcular a variação de entalpia de uma reação química, certo? Naquela aula, nós aprendemos a calcular a variação de entalpia através das ligações químicas, quando elas são quebradas ou formadas, ok? Agora, nós vamos aprender um outro método muito útil e muito frequente em prova para calcular a variação de entalpia de uma reação química, ok? Esse método é chamado lei de Hess. A despeito da questão histórica de quem foi Hess, está lá no livro de vocês. Vamos focar aqui na parte mais prática, na parte de cálculo mesmo, tá? Então vamos entender o que é a lei de Hess e o que ela pode ser útil para nós, ok? Então vamos lá, ó. Só vou ler o mesmo enunciado que o livro deixou para vocês para ficar mais claro, porque eu achei uma redação um pouquinho mais elaborada e às vezes o aluno pode ficar com dificuldade de entender a redação do livro. Hess determinou que com a variação de energia num processo global não depende das etapas nem o número delas. Podemos somar as equações termoquímicas que representam as etapas sempre que os estados iniciais e finais forem os mesmos, pois a variação total das transformações global será a mesma. Falou chinês. Não se preocupe, vou explicar para vocês. Ó. Então, o que ele falou? Ó? Olha só, imagine que você esteja passando, vou dar um exemplo analógico, fazer uma analogia aqui para você entender melhor. Imagine que você está indo de uma cidade A para uma cidade C, certo? Então, ó, você vai sair de A e direcionar-se a C. Beleza? Aí, digamos que a distância entre essas duas cidades seja 100 quilômetros, certo? Agora, imagine o seguinte fato. Imagine que uma outra pessoa quer fazer o mesmo destino final que você. Porém, ela tem que passar por uma cidade B que está no meio do caminho, certo? Então é o seguinte, ó, galera, ele sai de A, passa por B, chegando a C. Aí digamos que ele andou 20 quilômetros aqui e 80 quilômetros aqui. Então, ó, vamos só organizar o pensamento aqui, ó. Viajante 1 fez o caminho direto, certo? Então, ele andou os 100 quilômetros. Beleza? Viajante 2, ele fez o caminho A, B, C. Então, ele andou 20 mais 80, certo? Andando um total de quantos quilômetros? 100 quilômetros. Beleza? Agora imagine que tem um outro viajante aqui e esse viajante vai passar por uma cidade alternativa chamada aqui de E. Aí ele vai de A, passa em E, anda, digamos, 60 quilômetros e depois ele se dirige a C, andando um total de 40 quilômetros. Então ele fez o trajeto A, E, C. Beleza? Então ele andou o quê, ó?
andou um trajeto de 60, já escrevendo 20, tá? Desculpa aí. 60, andou mais um trajeto de 40. Qual que é o total? O total é exatamente 100, ok? Então, o total é 100. Agora, pensamos agora, o que Hess falou? Ó? Já que eu tenho uma reação que tem um início, que seria A, e um fim, se eu chego no mesmo fim, não me interessa as etapas pelas quais passei. Eu posso ter passado por B e eu posso ter passado por E. Tanto faz. Se eu cheguei no final, eu vou gastar os mesmos 100. Os mesmos 100. Então, ó, independe das etapas internas do processo. O que me interessa é onde eu parti e onde eu cheguei, certo? Então, aqui, ó, determinou o quê? A variação, que é a entalpia, certo? No caso aqui, de um processo global. O que é um processo global? O início e o fim. Não depende das etapas que eu passei. E nem de quantas etapas. Por exemplo, ó, poderia ter passado por 10 cidades aqui no meio, certo? Energeticamente falando. Estou dando analogia. Mas se eu chegar no mesmo final, a distância total que eu percorri é a mesma. Então, pensando energeticamente, nós vamos chegar lá também. É a mesma ΔH que eu gastaria, certo? Para uma reação química. Então, ó, eu posso somar as equações termoquímicas para representar as etapas sempre que os estados iniciais e finais forem o mesmo. Então, se eu tenho, por exemplo, ó, agora vamos pensar em reação química. Ó, eu tenho A que dá um B. A é reagente e B é produto. E tenho aqui depois uma reação subsequente que é um C. Então, ó, eu passei por uma etapa B. Mas o que me interessa é, eu tinha A e cheguei em C, certo? Então, o final é o mesmo, ok? Então, a variação da energia total é a mesma, ó, 100, 100 e 100. Ok? Vamos ver isso com mais detalhe aqui nesse gráfico, tá? Então, vamos lá, ó. Podemos somar as equações termoquímicas de todas as etapas e seus respectivos ΔHs com a finalidade de determinar variações de entalpias difíceis de serem medidas em laboratório. Mais uma vez, deu uma interrogação aí para você, né? Mas tranquilo. O que ele quis dizer? Ó? Às vezes, eu tenho reações químicas que são dificílimas de executar, dificílimas de medir. O que eu posso fazer? Ó? Imagina o seguinte, ó, eu tenho uma reação química que ela vai para o monstrão W, depois ela sai de W e chega em um C, certo? Então, ó, ela tem uma etapa no entremeio aí que seria justamente quem? Seria justamente o meu W. Mas eu tenho uma reação mais fácil que eu consigo executar, que eu saio de A, vou para B, e de B chego em C. Ah, eu não consigo fazer essa, mas consigo fazer essa. Então, através dessa, eu posso, talvez, tentar chegar aqui na entalpia dessa reação mais difícil. Beleza. Você pode estar com um pouco de dificuldade agora, mas eu vou dar um exemplo para tornar isso mais fácil para você. Agora, imagine o seguinte, ó. Eu quero sair do carbono grafite, que é o mesmo grafite da sua lapiseira, quero colocar hidrogênio nesse grafite, hidrogenar. Olha que dificuldade, ó. Imagina uma coisa sólida, você vai ter que aplicar hidrogênio naquele negócio ali, o gás hidrogênio, e obter metano, que é o gás que é utilizado nos botijões de cozinha. Então, aquele gás lá que você usa para obter o calor, para aquecer a água, para cozinhar, etc. Olha o pulo que deu. Então, eu saí do carbono grafite, peguei o hidrogênio, um gás, e cheguei no combustível. Difícil, né? Então, executar isso é muito difícil.
Só que, através de um cálculo teórico, utilizando a lei de Hess, eu posso tentar encontrar o valor teórico desse ΔH, o calor liberado ou absorvido. A gente vai chegar a essa conclusão após fazer os cálculos, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui reações parciais, ó. Eu posso, então, por exemplo, ó, estou reagindo carbono com oxigênio. Isso me lembra alguma coisa, hein? Isso me lembra... Se você falou combustão, você está correto. Beleza. Mas, professor, eu não tenho H2O, porque combustão não é... eu tenho combustível, oxigênio, eu tenho água e CO2, só que aqui eu não tenho hidrogênio, como é que eu vou formar água, certo? Então não tem como. Aqui, galera, seguinte, ó, eu posso botar fogo nesse carbono e vou obter o CO2. Botar fogo é uma reação muito fácil de fazer, né? Simplesmente, ó, botei fogo. Tranquilo? Aí vou lá e identifico experimentalmente que o ΔH disso aqui é menos 393 kJ, ok? Tenho também, ó, uma reação na qual eu transformo hidrogênio com oxigênio formando água. É uma reação que eu consigo obter também com uma certa facilidade, porque razões mais técnicas que não vêm ao caso, mas eu consigo, tá? Para quem tem maior curiosidade de como eu obtive essa reação, me pergunte lá no Zap. Eu não vou introduzir muita informação para não ficar confuso para você. Mas o que eu quero que você saiba, dá para fazer, tá? Então, fazendo isso no laboratório, eu vou obter o quê? Menos 285,5 kJ, ok? E tenho também, ó, olha o que eu tenho aqui, a combustão do metano. Então, eu tenho 3 equações das quais eu posso partir para obter um negócio muito esquisito e difícil de executar no laboratório, certo? Então, vamos fazer isso? Olha só, o que eu posso pensar? Ó? Quando eu tenho a queima do grafite, o C, grafite, mais oxigênio, resultando em CO2 gasoso, vai ser igual a esse valor de entalpia, certo? Tenho essa reação aqui e essa. Mas veja bem, ó, do lado de cá eu tenho reagentes, e aqui eu tenho produtos, certo? Beleza. Então, o que eu posso fazer, ó, galera? Ó, eu tenho produto aqui, isso aqui está na mesma posição, certo? Eu tenho hidrogênio aqui, eu tenho hidrogênio aqui. Ok. Vamos desenvolver esse raciocínio aí, com calma. Tá. Então, vamos lá, ó. Se eu tenho aqui grafite, eu tenho oxigênio, tenho CO2. Até aqui tá ok essa reação, tá? Preste muita atenção aqui, que aqui tem um pulo do gato. Na segunda reação, o que eu percebo? Ó? Quando eu olho para a reação onde eu quero chegar, aqui, eu percebo que tem 2 hidrogênio. 2H2 aqui. O que eu posso fazer? Ó? Veja bem. Eu posso multiplicar aqui todo mundo por 2. Ó. Multipliquei por 2. Esse 2 vai multiplicar aqui, vai cortar aqui. Aqui eu teria um 2. E não esquece de que quando eu multiplico a reação toda por 2, aqui vai ficar multiplicado por 2 também. Certo? Então aqui eu multipliquei por 2. Então, ó, onde eu cheguei aqui? Em 571. Ok? Beleza? Então tá igual, ó. Eu tenho hidrogênio aqui, eu tenho hidrogênio aqui. Só que, se observar, essa terceira reação que eu tenho aqui, ó, ela tá invertida de onde eu quero chegar, ó. Eu tenho aqui CH4. O que eu vou fazer? Eu vou inverter também, galera, a reação química. Olha só, eu passo o CO2 para cá, passei para cá o CO2, eu passo o H2O para cá, eu passo o oxigênio para cá e passo o CH4 para cá. Eu posso inverter reações? Posso. O que eu tenho que atentar? Olha só, quando eu inverto uma reação química,
quando o que era reagente virou produto e vice-versa, fez assim com a reação química, olha o sinal, ó. O sinal era negativo e ficou positivo. Beleza, então só lembrar, quando eu inverti a reação química, o sinal da variação de entalpia também se inverteu. Agora vem a mágica, ó. Olha só, eu tenho C-grafite aqui, oxigênio aqui. Perdão. Tem aqui um oxigênio aqui, tem um CO2 aqui, um 2H2O aqui. Tenho tudo que eu já tinha calculado, ó. Mas olha só, um oxigênio com o outro oxigênio, 2 oxigênios. Certo? Então, tem 2 oxigênios do lado dos reagentes, ok? Agora, vamos observar os oxigênios também do lado dos produtos, ó. Ah, eu tenho 2 oxigênios aqui. Mas, veja bem, vou observar. Imagine que eu tenho aqui, ó, reagente dando os produtos. Eu tenho 2 oxigênios aqui. E tenho 2 oxigênios aqui. Uai, será que isso pode se cortar? Pode. Olha só, se eu tenho uma coisa nos reagentes e a mesma coisa nos produtos, uma coisa cancela a outra, ok? Então escreva aí, ó. Quando eu tenho... Só um minutinho, galera. Então, meu jovem, seguinte, ó. O que a gente observou? Nós observamos aqui que quando eu tenho a mesma coisa nos reagentes, vai dar... E a mesma coisa no produto, ó. Elas se cancelam, ok? É que é matemático, galera. Ó. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui, ó, 2x mais y é igual a 2x mais 4. Mesma coisa de um lado e do outro. Para que eu vou escrever? Cancelo, ok? Então, essa regrinha eu tenho que saber. Então, aqui, galera, ó, eu tenho 2 oxigênios aqui, 2 aqui e 2 também nos produtos. Cancelei, ok? Agora, vamos observar nas águas, ó. Eu tenho 2H2O aqui, 2H2O aqui, cancelei. Tem um CO2 aqui, outro CO2 aqui, cancelei. Ah, o que ficou para trás? Ó? Ficou para trás um grafite. Ficou para trás um 2H2 gasoso. Ficou para trás um CH4 gasoso. Então é a mesma coisa que aqui? É. Então eu obtive a reação original que eu queria desde o começo, ok? Através dessas somas e versões aí. Agora, quanto à entalpia, ó, agora eu só vou somar tudo. Ó. Lembrando que eu tomei cuidado lá atrás de observar os sinais. Observar os sinais e quando eu multipliquei por 2, eu multipliquei todo mundo por 2. Lembra isso? Isso aqui é fundamental para você, tá? Então vamos lá, ó. Menos 393 mais menos 571 mais 889,5 vai ser igual a menos 74,5 quilojoules. Então, ó, uma coisa que era muito difícil de obter, eu obtive através da lei de Hess, ok? Galera, você pode ver, por exemplo, aqui é basicamente aquele mesmo exemplo que eu comecei a aula. Ó. Eu tenho aqui de onde eu saí e tem aqui onde eu cheguei, o final, ok? Então, não importa as partes que eu cumpri. Aqui eu cumpri 3 partes, né? 1, 2, 3 no exemplo. Então, se eu somar as 3 entalpias, fazendo as observações corretas de sinal, de multiplicação, as coisas algébricas, matemáticas, eu vou obter a mesma coisa se eu tivesse saído do início e chegado diretamente no fim. Então, eu posso passar por etapas sem problemas, porque a soma vai ser a mesma, ok? Pela lei de Hess. Então, ó, recapitulando, quais operações matemáticas a gente procedeu aqui? A gente procedeu somando equações, que é o basicão, a gente inverteu e inverteu também o sinal, a gente não pode esquecer disso, isso é fundamental para não errar.
E além disso, quando eu multiplico ou divido uma equação, que é o caso aqui que eu fiz aqui, ó, multipliquei todo mundo por 2, a entalpia também foi multiplicada, ou se ela for dividida, ela também vai ser, a entalpia também vai ficar dividida. Por exemplo, ó, imagine que em vez de multiplicar aqui, eu tivesse dividido todo mundo por 2. Então aqui, ó, eu teria que dividir também esse valor por 2. Não foi o caso, né? Mas se eu tivesse dividido todo mundo por 2 para dar certa continha aqui nesse sistema de equações, eu teria também que ter feito a mesma operação aqui com a entalpia, ok? Não, esse aqui não era para estar aqui, não. Então vamos lá, ó. Vamos fazer um exemplinho resolvidos. Ó, calcule o ΔH da seguinte reação. Aqui é do grafite também. Para obter monóxido de carbono, CO. Observe, galera, uma coisa muito importante vocês observarem é esses índices. Por quê? Por exemplo, ó, poderia ter aqui, por exemplo, carbono diamante. Então, o valor seria outro. Então, eu tenho que me preocupar que eu estou partindo do carbono grafite. Se eu tivesse uma reação aqui, ó, escrito diamante, eu já não poderia fazer. Porque sempre eu tenho que partir do mesmo início para chegar no mesmo fim. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Eu tenho aqui o carbono grafite, o oxigênio, uma reação que ele me deu, formando CO2. Reação clássica de combustão. E tem aqui a combustão do monóxido de carbono. O monóxido de carbono está reagindo com o oxigênio e chegando onde? E chegando no CO2. Ele passou os dois valores aí das entalpias, das etapas, né? Agora eu vou usar essas etapas para obter uma reação global. Olha só, então, ó, 2 grafites mais 2 oxigênios e 2 CO2. O que eu fiz? Olha só, na reação que eu quero chegar, eu tenho um 2 aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui eu tenho um grafite, então vou multiplicar essa galera aqui, ó, por 2. Então, eu vou multiplicar daqui para cá por 2, ó, vezes 2. Ok? Então, ficou 2C, no caso C grafite, mais 2 oxigênios e 2 CO2. Multiplico também o ΔH, mais uma vez, repetindo para você gravar, tá? Então, ó, menos 94,1 multiplicado vai dar esse valor aqui, ok? Agora, observemos então, ó. No caso dessa segunda reação, eu vou ter que inverter, porque o CO2 está aqui e o CO2 está do lado dos produtos. Então, eu tenho que fazer o quê? Ó? Então, eu vou inverter tudo. Ó. Então, vai ficar 2 CO2 aqui, 2 CO2 aqui. 2 CO aqui, 2 CO aqui. Um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. O que eu faço? Ó? Quando eu inverto uma reação química, eu mudo o sinal da entalpia. Foi isso que foi feito aqui, ok? Então, ó, inverti, coloquei aqui. Agora é só somar, ó, 2 oxigênios dos lados dos reagentes e um oxigênio dos lados dos produtos. Agora, vamos pensar o seguinte, professor, mas agora aqui eu não tenho a mesma quantidade. O que eu faço? Ó? Galera, seguinte, ó, imagine que eu tenho aqui, ó, 2x mais y é igual a x mais 6. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar apenas um do x. Oi? Não entendi. Vou abrir a equação para você entender. Olha só aqui, ó. Eu tenho aqui x mais x, que é igual a 2x, certo? Mais y é igual a x mais 6. Acompanhou aí? E, ó, o que eu faço? Ó? Cancelo somente um do x, certo? Então, no mesmo caso aqui, eu tenho 2 oxigênios, porém eu tenho um oxigênio do lado dos produtos. Então, eu vou cancelar apenas um dos oxigênios. E vai restar um para trás aqui, ok? Agora, eu tenho aqui 2 CO2 e 2 CO2. Aqui vai cancelar tudo, ó. Cancelou, cancelou tudo. Vai restar quem? 2 grafite, 2 com grafite.
2CO, 2CO. 1O2, 1O2, ok? E vou somar as entalpias respectivas, que vai ser igual a quanto? Que vai ser igual a menos 52,8 kJ, ok? Soma disso com isso vai dar isso aqui, beleza? Mais um exemplo aí, em 2004, 2015, o Brasil viveu uma crise energética provocada pela falta de chuva, o que ocasionou um menor volume de água nas hidrelétricas. Para evitar a falta de energia, foram acionados geradores de termoelétricas, que são geradores de combustão. Sabendo que um gerador utilizando metano e com base nos dados a seguir, assinala a alternativa que indica o valor de combustão do metano. Então aqui, galera, ele não falou qual era a reação global que eu queria obter. Mas olha só, combustão, eu vou ter o CH4, combustível mais comburente, que é o oxigênio, que vai resultar em CO2 mais H2O. Essa reação não está balanceada, tá? Ela balanceada está aqui embaixo. Mas, independente disso, você vai montar a reação. Sempre, combustão é uma reação que tem que saber, meu jovem. Não tem como. É combustível mais oxigênio, dando CO2 mais água. Só lembrando que, para ter água, eu tenho que ter hidrogênio. Se eu tiver combustão, por exemplo, do carbono grafite, que é o caso que a gente viu, não tem hidrogênio. Como é que vai aparecer hidrogênio no produto, meu jovem? Não tem como, né? Beleza? Então aqui, galera, ó, eu quero obter isto aqui. Já montei a equação, balanceando, eu vou colocar um 2 aqui, para tudo certo, e um 2 aqui. A equação está balanceadíssima. E eu quero chegar nessa reação a partir das etapas que ele me passou aqui, ok? Então vamos lá, ó. Ele me passou aqui a combustão do grafite, ele me passou o processo de formação da água a partir do hidrogênio e do oxigênio, e passou aqui a hidrogenação do carbono grafite para chegar no CH4. Umas coisas nada a ver, né? Então, tem uma combustão, eu tenho um processo de eletrólise, e tem... Não, perdão, é eletrólise invertida, tá? Depois eu posso explicar para vocês isso aí, como eu falei. Dúvidas, pode perguntar aí. Mas é outra matéria, não vão confundir, não. Tá. E tem aqui também o CH4, que está aqui sofrendo uma hidrogenação do carbono grafite, uma reação orgânica. Então tem um tanto de coisa aqui, nada a ver com o processo de combustão. Mas olha que top, ó. Eu posso obter a partir dessas tranqueiras uma coisa que eu quero. O que eu quero? O ΔH dessa reação aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar organizar essas reações de tal maneira que eu consigo cancelar e somar as entalpias. Cancelar o que eu não quero e somar as entalpias de uma forma adequada. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, a primeira reação é que tem o CH4. Olha o CH4. Aqui está do lado dos produtos e eu quero ele no lado dos reagentes. O que eu vou fazer? Ó? Vou inverter, certo? Então, inverter essa equação. Ó. CH4, C grafite vai para cá, H2 vai para cá, certo? Sinal resta também invertido. Era positivo, ficou... Não, era negativo, ficou positivo, ok? A segunda reação que eu vou colocar aqui, ó, carbono grafite. Aqui eu tenho que cancelar aqui. Então, vou colocar o carbono grafite aqui no meio, certo? Para cancelar, certo? Oxigênio e CO2. Então, tá? Perfeito. Aluno fala, como é que você sabe disso, professor? Vamos pegar por base o CO2, pela lógica. Ó. O CO2, ele também é uma coisa que eu quero. Só que eu quero o CO2 do lado dos produtos. Então, ó, ele está no produto, então aqui eu vou manter a reação como está. Não vou inverter. Então, simplesmente, vou colocar aqui isso aqui sem inverter.
Beleza? Agora, tenho essa terceira reação e número 2 aqui, está na fora da ordem, mas vou observar o quê? Ó? Ela tem a água, e a água está na posição certa. Ela está no produto, e eu quero ela no produto, tá? Beleza. Só que aqui eu tenho duas águas, certo? E aqui eu tenho somente uma. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por 2. Ó. 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes. Ah, então tem duas águas. Ótimo. Beleza. Galera, então, ó, já que eu tenho aqui, eu vou ter que multiplicar também quem? Perdão, multipliquei errado aqui, que estou seguindo a ordem aqui. Não, tá certo, multipliquei certo. Cabeça de vento. 2, 2, 2 e multiplico por 2 aqui também, ó. Coloquei ela aqui embaixo, menos 68 vezes 2 vai dar menos 136, ok? Agora, ó, vamos fazer a soma, ó. Carbono e grafite de um lado dos produtos, tem carbono e reagente, um lado do mesmo lado, um lado e no outro, posso cancelar. Aqui eu tenho 2 hidrogênios do lado dos produtos, 2 hidrogênios do lado dos reagentes, um cancela o outro. Vamos somar tudo então, ó, o que ficou? Ó, CH4 ficou aqui, certo? Oxigênio, eu tenho oxigênio aqui, 2 oxigênios, beleza. CO2 está aqui e tenho 2 águas. Então, ó, cheguei onde eu queria. Beleza? Agora, e as entalpias? Aqui é só somar. Mais 18 kJ, mais... Ah, aqui nós temos uma unidade diferente, tá? Quilocaloria. Não pode errar. Mais 18 quilocalorias com menos 94 quilocalorias com menos 36 quilocalorias vai dar este total aqui, que é ΔH menos 212 quilocalorias. Ok? Lembrando que para energia eu posso representar tanto em joule quanto em calorias. Ok? Elas são relacionadas por uma constante. E ambas designam energia. Como assim, professor? Quem já foi para os Estados Unidos? O INTI ou assiste filme americano. Lá eles utilizam, por exemplo, aqui nós utilizamos o quilômetro. E lá eles utilizam a milha. Miles. Certo? Então, ó, ambas são unidades de distância. Aqui, da mesma forma, eu tenho joule e eu tenho caloria. Ambas são unidades de energia. Certo? Então, eu tenho que ficar atento para não trocar. Porque, por exemplo, se eu chego lá numa prova de física e falo, Joãozinho percorreu 10 quilômetros. Tá, eu vou pensar em 10 quilômetros. Joãozinho percorreu 10 milhas. Ah, então, quem andou mais? Melhor, Joãozinho percorreu 10 quilômetros, Maria percorreu 10 milhas. Quem andou mais? Eu falar, andou a mesma coisa. Não, certo? Andaram diferente. Porque são unidades diferentes, certo? Então, respeitem as unidades, porque são coisas que a gente tem que levar sempre em consideração quando está fazendo o cálculo, ok? Galera, agora, para vocês treinarem, façam Praticando a 401, número 2, 4 e 8. A aula passada eu tinha passado outros, que era relativo ao método de obtenção da variação de entalpia a partir da energia de ligação. Agora eu ensinei outro método, agora vamos treinar esse método e tentar resolver questões a partir dele, ok? Tentem lá, mandem lá por e-mail, como sempre, mesmo prazo, mesmo bate-horário. Ok, galera? Tranquilo, fiquem com Deus, forte abraço.